a gente só desfruta daquilo que a gente entende, não é verdade? Quando você não entende muito de alguma coisa, tem como você desfrutar porque você não entende para você. Né? Para a gente não faz quando nós não entendemos sobre algo. Glória a Deus. Queridos, nós vamos, aleluia, nós vamos falar sobre o fluido de Deus. Nós aprendemos de manhã, de tarde, sobre o caráter do adorador, e como o Eduardo falou, você falou, é imprescindível que nós tenhamos nosso caráter forjado por Deus, para sermos adoradores, independente de eu ministrar uma altar na minha casa, que flui o rio de vida de Deus. Né? Quando nós lemos a palavra em Apocalipse 22, amém? Na sua Bíblia, no seu iPad, no seu iPhone, no seu smartphone, usando a tecnologia para a glória de Deus, amém? Versículos 1 e 2 diz assim, todos acharam? E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. E no meio da sua praça, e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Da onde procede o rio? Da onde procede o rio? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Então, de onde procede o rio? Do trono de Deus. Do trono de Deus. Muito bem. Vamos agora rapidamente lá em Salmos 46. Aqui, ó. Isso. Esse não está no slide completo, tá, irmãos? Depois a gente vai postar no blog da igreja o slide completo. É só a primeira parte. Salmo 46. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus dela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Salmos 46, 4 e 5. Em João 7,38 diz: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água. Aleluia! Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Amém, queridos? Amém. Nós, como ministradores da adoração, ministros de adoração da presença do Senhor, nós somos como que um canal, um encanamento dessa água que foi do trono de Deus. Como adoradores nos prostrando, as águas do Senhor se achegam a nós. Né? Como diz o Salmo 1, não me recordo agora o salmo de cabeça, mas aquele que tem, eu sei que ele é como que plantado junto a ribeiros de águas, né? Cujas folhas não murcham, que tem uma folha, o seu fruto todo o ano, as suas folhas não murcham, que as pessoas, os pássaros, os animais devem ser animais para buscar refresco nele. Então nós somos essa árvore, somos alimentados do rio que flui do trono de Deus. Como a pastora Pina ministrou, o apóstolo Davi disse algo na escola ministerial que impactou muito as nossas vidas. Deus não precisa da nossa adoração. Ele tem uma adoração perfeita. Os anjos, os querubins, os serafins o adoram 24 horas sem cessar. E é uma adoração santa, é uma adoração incorruptível, é uma adoração ininterrupta. Os anjos que ministram a adoração ao altar do Senhor são os músicos mais hábeis que já puderam existir no universo. Eles têm as vozes mais maravilhosas que se poderiam imaginar. O melhor cantor que se possa ver na face da terra não vai chegar nem perto dos anjos cantando. Então por que é importante que nós adoremos? A palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Né? Que a nossa boca se enche de júbilo. O Salmo 100 declara:
Deus precisava romper, Deus queria romper o abismo entre as coisas da terra e as coisas celestiais, e Ele nos formou do pó da terra e soprou fôlego divino em nós, para que nós nos relacionássemos com Ele, para que nós tivéssemos vida de intimidade com Ele. E quando nós temos essa vida de intimidade com o Senhor, o rio de Deus flui nas nossas vidas. É uma promessa que está em João 7,38. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. E da onde virão esses rios? Do trono de Deus. Então, como adoradores, é imprescindível que nós tenhamos uma vida com o caráter moldado, com o caráter forjado, maduros, buscando santidade, sem religiosidade, mas em espírito e em verdade. Porque onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então, não existem dogmas, não existem paradigmas, não existem chavões, coisas criadas por homem que impeçam o fluir de Deus. E quando nós descobrimos isso, uau! Se você se puser, na internet está cheio disso, de histórias que contam a evolução da música cristã, é maravilhoso. Há 100 anos atrás, era basicamente músicas tocadas com metais, com sax, eu não sei o nome de todos os instrumentos agora, mas violão não se tinha, bateria nem pensar, guitarra, misericórdia. E com os anos se passando, os avivamentos que Deus veio trazendo, pessoas que iam tendo mais acesso, mais entendimento, mais revelação do fluir do rio da vida, ouviam mais um pouquinho da música que é tocada no céu, e ia se quebrando as cadeias que o inferno criou, dizendo que música X, música Y, o som tal, e aquele era o diabo. E tudo foi criado para a glória de Deus. O diabo nada mais faz do que imitar e roubar e destruir o que é isso que ele faz nessa terra. Então, quando nós vemos a história da música cristã, a gente vê como nós vivemos numa era privilegiada, poder dançar com liberdade, tocar toda sorte de instrumento com liberdade. Tudo que produz som. Tem um vídeo, eu vou pedir para o Anderson mostrar também no blog, do Rui Guilho. Quem já viu esse vídeo? Que ele juntou os sons das estrelas, que a NASA conseguiu captar o som de algumas estrelas no universo, onde cada estrela emite uma luz diferente, e aquela luz emite um som, e na frequência dela emite um som diferente. E ele fez um teste, pegou no programa de estúdio, no iPad dele, e ele juntou todos esses sons das baleias cantando, de algumas estrelas. Gente, é maravilhoso. Toda vez que eu assisto aquele vídeo eu choro. Que aí ele coloca de fundo, ele falou: o que será que eles estão cantando? Mas vamos fazer um teste. Quão grande é o meu Deus, cantarei meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Eu ser um músico super habilidoso que vai me fazer tocar o coração do Senhor. É o som que a frequência que sai do meu coração. É a frequência do som que sai do teu coração que toca o coração. Amém? Glória a Deus. Vamos entrar porque a gente tem pouco tempo para entrar na ativação. Então nós vamos aprender a discernir o fluir da frequência desse rio do trono de Deus. Nós temos que ter essa vida santa para que o nosso encanamento seja limpo, o mais limpo possível. O mais limpo possível. Porque nós temos que compreender que o que as pessoas vão receber passou pela nossa vida. Passou pelos meus sentimentos, passou pelo meu entendimento, passou pela minha alma. Passou pelas feridas da minha alma ou pela cura da minha alma. Passou pelo modo como eu me vejo, passou pelo modo como eu sei que Deus me vê. Tem até uma música da Laura que está criando meio uma polêmica aí na internet. Sou teu filho amado em que achas seu prazer. Não sei se vocês viram, porque algumas pessoas estão indignadas por ela ter composto essa canção. Mas só Jesus é o filho amado em quem Deus tem prazer. Realmente, Jesus foi o único para o qual o Senhor abriu os céus e falou: esse é o filho amado em quem me compraz. Mas
mas nós também sabemos que é o sangue de Jesus que nos cobre. Nós também sabemos que quando o Senhor olha para a gente, Ele não vê os nossos pecados, mas Ele já nos vê na obra completa, que é através do sangue de Jesus. Então eu posso dizer sim, eu sou um filho amado de Deus, em quem o Senhor se compraz, em quem Ele tem o seu prazer, porque foi por mim que Ele entregou o seu único filho. Amém, queridos? Então, isso vai fluindo através da nossa vida para a igreja. O quanto nós somos curados, o quanto nós somos moldados no nosso caráter, é o tanto que nós vamos permitir que as águas aumentem e o fluir de Deus e a glória de Deus vai tornando uma forma mais intensa no meio do povo dele. Então nós não podemos ficar esperando de somente técnica e somente quem tem uma voz bela, quem tem uma voz... É lógico que nós não vamos formar uma banda que ninguém sabe tocar, que ninguém sabe conseguir entrar na afinação adequada para aquela canção. Mas eu não preciso ter uma voz de coral negrona para poder fazer uma condução de adoração. Eu posso dizer isso hoje com liberdade, porque Cristo foi Deus, que Deus cantou profundamente na minha alma. E quando eu comecei no ministério de oração, né, amor? Eu era chamada de Angélica, eu passei por umas situações muito constrangedoras. E eu era a única que tinha vozinha de Angélica. E as outras eram todas negronas potentes. E o Senhor me tratou muito. E Ele falou assim, você tem esse chamado. Eu muitas vezes quis recuar, porque eu comparava o que Deus tinha me dado para outras pessoas. E uma vez eu ouvi o testemunho de uma irmã, da Leila. Não sei se alguém conhece, ela é uma bênção. E ela tem uma vozinha também bem delicadinha, bem suave, uma bênção. E ela falou que ela tinha essa mesma problema que eu, e que um dia o Senhor falou para ela: se você olhar na natureza, tem vários tipos de pássaros. Tem pássaros que tem tem celular aqui perto. Tem pássaros que tem uma voz mais forte, mais potente, com alcance mais longo. Outros têm um canto mais agudo, outros um canto mais... Tem pássaros que cantam em dois tons ao mesmo tempo. Mas tem pássaros que só ficam naquele... Mas o Senhor recebe tanto um quanto o outro. Todos eles foram feitos na criação de Deus. Então, assim, como falou do talento, se o meu talento é esse, é a vozinha de Angélica suave, mas a frequência no meu coração, alcançando o trono, eu cumpri meu propósito. Amém? Não deixe nada te paralisar com comparação. Amém? Porque não é isso que vai determinar a força da frequência do rio de Deus na sua vida, no seu ministério. E para nós entendermos o ambiente espiritual como ministros, tanto na sua casa quanto na igreja, nós nos faltamos a palavra fala em Apocalipse 4, o Senhor nos fala dos 4 seres viventes. Vamos abrir lá rapidamente? E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, e tinha o terceiro ser com o rosto como de um homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas e ao redor e por dentro, cada um 6 asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não tem descanso, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glórias e honras e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono. Digno é o Senhor nosso Deus de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas por tua vontade que existiram e foram criadas. Cada ser desse é uma representação de Yeshua. O leão, ele representa o quê? Ele representa o quê? O leão é o rei, né? O rei do mundo animal. O cordeiro é o Cordeiro Santo que desceu do céu, que se entregou pelos nossos pecados. O homem simboliza o homem perfeito, o homem glorificado, o homem coberto pelo sangue de Cristo. E a águia,
é a sabedoria, é a graça, é o alcance, é a visão, é o poder de Deus. E quando nós vamos estudar os 4 evangelhos que descrevem o caminhar de Cristo nessa terra, cada evangelho representa um dos seres viventes. E cada evangelho vai dizer, nós podemos nos pautar no modelo do átrio, porque é muita coisa para a gente compartilhar um espaço tão pequeno de tempo, mas que você apenas possa citar no seu estudo. O modelo padrão, eu citei que nós, através do fluir de Deus da revelação, os paradigmas, os dogmas, as doutrinas e coisas que aprisionavam o fluir de Deus, por conta da época que era necessário, na época que isso aconteceu, não se fluía na intensidade que nós temos recebido hoje, mas cada um deles tem uma representação. E quando nós vamos ministrar a adoração no ambiente do tabernáculo de Moisés, cada parte do tabernáculo representa algo. Nós temos o átrio, nós temos o santo lugar e temos o santíssimo lugar. O átrio é onde onde aconteciam os sacrifícios dos animais, era queimada a gordura, eram recolhidos sangue para ser aspergidos na arca da aliança. Tinha todo o ritual ali, eles se lavavam e entravam até para sacrificar o animal, para queimar o animal. Isso simboliza o que é a morte do eu, né? Onde nós somos levados a nos olhar e a nos arrepender e a nos prostrar diante do altar do Senhor. Depois, quando nós vamos caminhando para o santo lugar, tinha ali a bacia de bronze que funcionava como um espelho, onde o sacerdote lavava a sua mão, porque ele não podia entrar impuro no santíssimo lugar. Então ele se prostrava, porque a bacia ela não era alta o suficiente, então ele se prostrava e ele se via ao reflexo dele, lembrando, você é um homem, e a minha graça que te cobre para entrar, é o sangue do animal que foi aspergido no altar, que te dá a garantia de vida lá dentro da minha presença. Então ele olhava aquilo e se lavava naquela água da presença do Senhor e entrava no santo lugar. Ali tinha a menorá, no castiçal com as lâmpadas que não podiam jamais se apagar, que fala das orações, do Espírito Santo que não podia ser extinguido. Tinha os pães da proposição que falava do corpo de Cristo. Todos os detalhes ali simbolizavam Jesus Cristo. E ali nesse lugar fala do clamor, fala da rendição, fala de cura, fala de suprimento. Várias coisas falam nesse ambiente no tabernáculo de Moisés. E depois entrando no Santíssimo Lugar, que era onde era a arca da aliança, que o sacerdote aspergia o sangue sobre o altar entre os querubins, levava o incensário, que era toda cheia da fumaça, representando a glória de Deus, e o fogo do Senhor vinha então ali e se manifestava. Quando a gente chega nesse lugar, não tem o que fazer. Você só pode se prostrar e ouvir. E ouvir, e ouvir, e ouvir. Aleluia! Aleluia! E ouvir, e ser tomado pela fumaça da glória da presença do Senhor. Então, quando nós vemos essas coisas e sabendo que cada um dos evangelhos representa um dos seres viventes que está citado lá em Apocalipse 4, quando nós vamos ministrar adoração na nossa congregação, na nossa casa, no ambiente de uma célula, no trabalho, onde você estiver, olha o Espírito Santo de Deus, porque a ministração da adoração é tão importante quanto a palavra, quanto a intercessão, porque a adoração, como eu disse, vai fluir aquilo que o Senhor já fez em nós para a igreja. Então você pode fluir cura, você pode fluir testemunho, você pode fluir muitas coisas. Nós temos alguns testemunhos, depois a Keila vai compartilhar um testemunho, né, Keila? E na adoração. Então, quando você for preparar a ministração, geralmente, a pastora Keila faz conosco uma escala, dia tal, ponto tal, fulano, ciclano, beltrano, cada um ministra em determinado culto e período. Então você tem uma oportunidade de se preparar melhor com antecedência. Quem tem oportunidade, quem ministra a palavra, tem oportunidade de ministrar a palavra, você deixa para escolher a palavra na hora? Deixa na frente lá, vou praticar Lucas
época de orar, perguntar ao Senhor, Pai, como o Senhor vai se mover, o que o Senhor quer fazer no meio do teu povo nessa noite? O Senhor geralmente traz uma palavra. E em cima da palavra, em cima da impressão do Espírito que o Senhor traz, nós temos um caminho a seguir. Nós temos canções que vão fluir dentro daquilo que o Senhor quer trazer. Né? E vindo no primeiro ambiente, no Evangelho de Mateus, o Senhor se apresenta como um leão, Ele se apresenta como um rei. E o que acontece? É um ambiente profético, é um ambiente que se permite a exaltação da glória, majestade para Jesus, é estabelecida como um rei. O leão ruge e os inimigos têm que fugir. O que foi que nós vivemos hoje aqui? Foi um ambiente profético, foi um ambiente de exaltação do rei. Nós até declaramos isso claramente, né? Que o Senhor é o rei nesse lugar. A unção do leão, ela traz mudança de caráter e nos prepara para reinar com Cristo. Aleluia. Quando nós entramos nesse entendimento, você começa a perceber que eu não sou salvo por Cristo apenas para ser salvo. Eu sou salvo para reinar com Cristo no reino de glória. E eu preciso conhecer o caminho do rio da vida para reinar com Cristo. E que o meu caráter vai sendo transformado de glória em glória. Muita fé liberada. Dons espirituais são liberados e são ativados. São reuniões que têm muita ênfase em que os inimigos são entregues nas mãos dos filhos do Senhor. Há uma violência espiritual, uma autoridade. Nós somos cheios de ousadia, porque o leão ele não é aquele bichinho. Sai comigo. Ruge com autoridade, com força, com poder. E é assim que ele se manifesta. Né? Como eu disse, há muita celebração ao rei. As músicas geralmente são canções fortes, canções de guerra, canções rápidas, alegres, que declaram fé, que declaram a conquista, referente ao rei. Depois nós vamos no ambiente do Cordeiro, que é o Evangelho de Marcos. A igreja é conduzida no quebrantamento e é proclamar a sua fé, porque o Senhor vai nos servir. Temos que estar quebrantados. Amém. É um ambiente que gera quebrantamento nas nossas vidas. Nós somos confrontados nos nossos pecados, mas não para sermos acusados pelo Rei da Glória, mas para sermos tratados, para sermos lembrados, para sermos convencidos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nesse ambiente isso fica muito propício a acontecer. As músicas geralmente são de consagração, de entrega, de arrependimento, de rendição, de proclamar a fé. É um tempo de nós nos acertarmos com o Senhor. São oportunidades que nós temos de confessar os nossos pecados, confessar as diferenças com irmãos. O Senhor promove muito reconciliamento, reconciliação entre irmãos. Ou mesmo se não tiver alguém presente ali, quando você chega em casa, você está com aquela reconciliação ardendo no teu interior e você vai correndo fazer aquilo, porque esse ambiente traz essa situação. É um ambiente de renovação da aliança, onde alianças que foram quebradas são restabelecidas, onde novas alianças são feitas. Geralmente é um ambiente onde se há muita conversão de novos agregados ao reino de Deus. E tem um peso espiritual muito grande, porque a presença de Deus e o convencimento do Espírito Santo que vem, nós também nos leva a nos prostrarmos na presença de Deus. E depois nós temos o homem, o Evangelho de Lucas, escrito por um médico. Ele fala da humanidade de Jesus Cristo. Existem até milagres que são relatados em mais de um Evangelho em Lucas e em outro Evangelho, que em Lucas ele é mais detalhista, ele mostra mais a parte clínica que Jesus exercia. Porque muitas vezes nós temos a tendência de sermos, eu sou espiritual, eu caminho na terra como se eu estivesse na lua, porque eu sou um ser espiritual. E é muito difícil viver assim. Ninguém consegue ser assim nessa terra. A gravidade na terra nos atrai, não é? Se a gente estivesse na lua, a gente não podia dar sombrinha, a gente ia sair voando. Na terra não, a gravidade é profética. A terra nos fala, você é da terra, então seja ligado na terra também. Mas seja íntegro, seja santo, seja respeitoso. Né? Muitas vezes nós temos um conceito de santidade muito religioso. Eu ouvi uma explicação do Dr. Robert Heider sobre
de louça de porcelana completo, maravilhoso, que fica na cristaleira. No dia a dia tem aquele espirex de vidro, se quebrar não tem problema, o mais baratinho comprou outro. Mas aquele não. Aquele porcelana não. Quem é dona de casa tem o seu sabe. Eu ainda não tenho medo. Mas tem algumas peças queridas. Você tem o maior cuidado, você lava com cuidado. Quando tem aquela visita especial, você põe aquela mesa bonita. Ou num dia especial, aniversário de casamento, aniversário de você põe aquela mesa legal, né? E aquilo é especial, não é? Aquele aparelho é muito especial. Mas ele tem um propósito. Não é ficar guardado na estante. É servir a refeição, é ser colocado na mesa para servir algo, para alimento. O que acontece quando ele é colocado para servir comida? Ele suja, né? Suja de molho de carne, de feijão, de molho de lasanha, seja lá o que for, ele suja. Mas o que você faz depois? Você lava, enxuga com cuidado e guarda. E nós somos esse kit de porcelana. Nós estamos lá guardadinhos na aljava do Senhor, nos santificando, nos guardando das coisas desse mundo, mantendo uma postura, um caráter idôneo. Quando o Senhor vai nos usar, Ele nos tira da aljava, nos põe na mesa para servir as pessoas, para servir o propósito para qual nós fomos criados. Só que, gente, quando nós vamos cumprir o propósito, nós não sofremos, às vezes, dificuldades, decepções, nos contaminamos com o sentimento de outras pessoas que não estão curadas, infinitamente. Quanta infinidade de coisas acontecem que nos sujam espiritualmente. Mas Deus, Aleluia. papai, você vai falar, Senhor, em nome de Jesus eu confesso que meu coração está assim, entrou isso, tiro todas as flechas, tiro todos os dados inflamados do inimigo. Pai, me cobre com teu sangue, me lava com a água do teu rio. Eu sou santa, você é santo. Por mais que nós venhamos nos sujar, o Senhor é fiel e justo nos perdoa de purificar de todo pecado. E o homem perfeito é dessa maneira. Eu não tenho uma ilusão de que você é aquele santo. Não, eu não posso me mover assim, não, eu não posso fazer aquilo, eu não posso. Não, o Espírito Santo de Deus que é o árbitro de paz, não é o que a palavra diz? O Espírito Santo de Deus é o nosso árbitro de paz no coração. Então, se a palavra do Espírito Santo de Deus está me conduzindo em algo, eu tenho a concordância e busco conselhos na multidão de conselhos da sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, não deixe de meditar de noite, principalmente para termos sabedoria e ouvir o que é de Deus e o que não é. Nós andamos sem julgo, sem peso, sem acusação, mas ele é o Espírito Santo, como um homem perfeito.